Bem-vindo ao canal Eu Te Conto. Aqui você verá contos, livros narrados. Ajude o canal a crescer. Se inscreva, dê like, faça comentários. Episódio 9. Dia de Jogos. A Praça dos Buncas estava lotada de espectadores terráqueos, maabutes e os buncas. Mamed chamou o general Lakhmu para providenciar a segurança dos jogos. Nada podia dar errado. Nenhum dos visitantes poderia ser ofendido, e o povo deveria ser receptivo. Era só um jogo, e não uma guerra. Logo cedo, as caravanas começaram a chegar, e muitos acampamentos ao redor da cidade apareceram subitamente. Os maabutes, por garantia, ficaram juntos aos terráqueos. Vai saber. Anaíta queria participar de quase todas as justas. Edna a aconselhou a não mostrar suas habilidades. Ficou combinado que ela participaria de tiros de flecha em pleno voo. O primeiro jogo era de arremessar lanças contra um alvo circular. O primeiro tiro era dado a partir de uma certa distância. Os que acertavam permaneciam para o próximo tiro, a uma distância maior. No final, sobrou 2 lanceiros, um bunca e um terraque. O lanceiro bunca era uns 30 centímetros mais alto que o rapaz terraque. Conforme a distância aumentou, essa diferença favoreceu o bunca. Como prêmio, ganhou o título de campeão dos lanceiros, e Anaíta depositou uma guirlanda de flores ao redor do pescoço. O rapaz era todo orgulho. A família estava feliz e orgulhosa. Em seguida, os participantes do jogo de tiros de flecha apresentaram-se em frente ao proscênio. Saudaram as autoridades e rumaram para o campo de provas. O jogo era igual ao arremesso de lanças. A diferença é que foram colocados 5 alvos. O número de participantes triplicou. Na última linha de tiro, sobrou um terraque e um maabute. Para a surpresa de todos, o maabute disparava as suas flechas deitado no chão. Esticava o arco com os 2 pés, fazia a mira com uma de suas mãos e acertava todas. O maabute recebeu a guirlanda de flores ao redor do pescoço e o título de campeão de arremesso de flechas. Foi carregado nos ombros pelo seu povo. Os alvos foram retirados e com cordas foi feito um quadrado, demarcando o campo de lutas. As espadas para as justas eram feitas com uma espécie de bambu. Não tinha um fio, mas a pancada era dolorida. A regra do jogo era que cada contato da espada do opositor dava um ponto. 5 pontos definia o vencedor. Se arrancasse a espada do opositor, o jogo estava ganho, não importava os toques. O jogo permitia tudo: chutes, murros e agarramentos. Em cada canto do campo havia um árbitro com uma bandeirinha na mão e mais um dentro, junto aos contendores. Caso um árbitro levantasse a bandeirinha, a luta tinha que parar imediatamente. O árbitro de dentro separava a contenda. Para ser válido um toque, 3 bandeirinhas deveriam subir. A primeira dupla foi sorteada e entraram no campo um bunca e um maabute. O rapaz bunca sorriu e o maabute estava sério. Era uma luta de Davi e Golias. O buncas elevou sua espada e baixou reto sobre o maabute. O pequeno era rápido. Saltou para a frente e passou com o fio da espada no joelho do bunca. Ponto. O árbitro separou e cada um foi para seu canto no campo. A bandeirinha baixou e o jogo recomeçou. O bunca levou sua espada a meia altura, varreu na horizontal, tentando acertar a cabeça do maabute.
Ele dobrou a cabeça para trás. A lâmina passou zunindo em seu pescoço. Assim que ela passou, ele saltou para a frente com a espada alta e acertou o saco do Bunka. Ponto. 2-0. O povo Mabute foi à loucura. Corriam para todos os lados, pulavam e gritavam. A segurança agiu para conter os mais exaltados. Edna e Renan haviam treinado bem seus pequenos. Não seria tão fácil. O garoto Bunka estava furioso. Não conseguia acreditar que estava apanhando daquela coisinha. A bandeirinha baixou e ele avançou com a espada alta e dessa vez deu um chute potente direto. O garoto Mabute, no último momento, pulou para o lado. Quando a perna passou, ele deu uma violenta pontada com a espada na panturrilha do opositor. O grandalhão perdeu o equilíbrio e estatelou-se no chão. Ponto. 3-0. A torcida teve que ser contida novamente. O general Lachmu começou a desconfiar que precisava treinar melhor seus homens. Bandeirinha no alto, o Bunka mais ressabiado mudou de tática. Tinha que respeitar o oponente. Veio com mais calma e passou a estudar os movimentos do seu pequeno oponente. Após uma bate-bate de espadas, um descuido do pequeno levou um toque nas costelas do lado direito. Sentiu a pancada e seus movimentos ficaram reduzidos. E não demorou, o jogo fechou em 5-3 para o Bunka. Uma grande mesa circulando toda a praça foi montada e servido muita comida e bebida. Os rapazes terráqueos apareceram com instrumentos e logo a música embalava. Mamed pegou a Naíta pela mão e a levou até o meio da praça e começou a dançar. Azazel levou Margarida e pediu para lhe ensinar. Jair e Edna também dançavam e assim vários pares de terráqueos vieram. E até Araru, Nidaba, Joel e Zaqueu se juntaram aos dançantes. A Naíta foi até o proscênio e decretou, como rainha do povo Bunkas, que durante os jogos as regras de pedido de casamento não tinham valor. Todos podiam dançar e não haveria compromisso algum, e que os rapazes deveriam convidar as moças para dançarem, mas elas não eram obrigadas a aceitar. Alguns velhos, observando as leis Bunkas sendo sumariamente substituídas e as mulheres sendo consideradas gente, ficaram horrorizados. Precisavam fazer alguma coisa. A estrela que aquecia Auritron apareceu especialmente brilhante. A quadra feita de cordas esticadas e fixas no solo havia sido varrida e estava pronta para o grande combate. Os Bunkas foram colocados de um lado da quadra e os terráqueos do lado oposto. Melhor evitar muita aproximação. Os dois combatentes entraram na quadra e houve muita saudação e torcida de lado a lado. O rapaz Bunka tinha quase 2,5 metros de altura. Tinha um porte magro, típico de seu povo. O rapaz terráqueo tinha 1,80 m. Um dos soldados de Mamed, treinado por Khajet. Era puro músculos, um tipo Rambo. Eles se posicionaram nos cantos opostos da quadra. O árbitro no meio da quadra. Baixou a bandeirinha e os dois avançaram um contra o outro, com as espadas no alto. Quando as duas se chocaram, espatifaram-se em uma nuvem de gravetos. O Bunka teve 1/10 de segundo de surpresa. Levou um potente murro no queixo, de baixo para cima, e foi ao solo meio grogue. O árbitro levantou a bandeirinha. Veio novas espadas, e o encontro resultou em mais gravetos. Dessa vez, o Bunka foi mais rápido. Acertou uma joelhada na cabeça do terráqueo, que caiu de joelhos. O árbitro levantou a bandeirinha. As espadas foram substituídas novamente. O Bunka baixou a espada sobre o terráqueo. Em vez de se defender do ataque, ele desviou o corpo. A espada bateu na terra. O contragolpe foi uma pancada de espada nas costelas, próximo ao coração. Ponto.
Outro encontro dos oponentes. Ameaçavam e recuavam. Passaram a se estudar. Rodavam dentro da quadra, num bailado sem música. Somente os gritos das torcidas. De repente, o Bunka pulou e espetou o peito do Terraque. Ponto. 1-1. Dessa vez, as espadas voltaram a se bater. Os dois não colocavam muita força, pois elas espatifavam. Num rodopio, o Bunka acertou o ombro do Terraque. Ponto. 2-1. As espadas bateram-se múltiplas vezes em rápidos movimentos. Ficaram cruzadas, face a face, um segurando o punho do outro. Rodaram sobre si algumas vezes. O Terraque soltou seu corpo e trouxe o Bunka junto. Quando chegou ao solo, colocou o pé na barriga do oponente e o jogou para trás. O Bunka caiu de prancha, levantando muita poeira. Quando deu por si, tinha uma lâmina em seu pescoço. Ponto. 2-2. O combate continuou sucedendo-se, os pontos de um e de outro até chegar em 4-4. O suspense nas torcidas era grande. Fez-se silêncio. As batidas de espadas e arrastar de pés eram os únicos sons que se ouviam. Inesperadamente, o Bunka baixou reto a sua espada contra o Terraque. Esse pulou para o lado, com a lâmina da espada bateu no punho da espada contrária. O Bunka abriu a mão e a espada foi ao chão. Fim de jogo. 5-4 para o Terraque. A quadra de combate de espadas foi desmontada e os 5 alvos para tiros de flecha foram novamente posicionados. O jogo era acertar os alvos em pleno voo. Os Bunkas voariam em seus besouros, os Maabutes e Terraques com as libélulas. A Naíta iria participar também, montada em sua libélula fêmea de nome Linda. Os besouros têm um voo erradio. A proteção das asas é muito lisa. Os bichos abrem a proteção e as asas desdobram-se e vêm para fora. Era uma desvantagem importante. As libélulas são excelentes em voo. Por outro lado, as 4 longas asas, muito juntas, prejudicavam o tiro. Os Bunkas precisavam de 2 montados num besouro. Um conduz e outro atira. Os Maabutes conduzem e atiram ao mesmo tempo. As libélulas são mais espertas que os besouros. Conseguem ter uma ligação afetuosa com seu dono. Lembram os nossos cachorros. Elas têm 2 olhos, compostos com mais de 30.000 micros-olhos. Possuem visão de 360 graus. Conseguem ver emissões de ultravioleta. Dessa forma, percebem as emoções de quem se aproxima. Logo após a cabeça, com os 2 enormes multi-olhos, e antes do primeiro par de asas, fica o peito das libélulas. Ali, os Maabutes colocam uma espécie de colete, e deste partem 2 guias. Essas guias servem para dar a direção ao bicho. Entre as 4 asas, há uma espécie de sela de montaria. Bela e Anita tinham uma conexão muito especial. A Naíta não usava guia nenhuma, só no jogo de pernas e de corpo. A libélula sabia o que deveria fazer. De um campo de pouso, a alguma distância da cidade, os bichos voadores alçavam voo e iam na direção da cidade. Passava por cima das casas mais distantes da praça. Assim que passavam pela linha perpendicular do alvo, faziam uma curva fechada. Os alvos apareciam enfileirados, então era só disparar suas flechas e acertar os 5 alvos. Quem errasse um tiro estava fora. O povo ficou a uma distância segura, longe dos alvos. Mamed assistia a tudo de seu trono no proscênio. Algumas autoridades tinham cadeiras menores, distribuídas um tanto distante do trono real. A Naíta, acompanhada de 2 soldados de Mamed, armados até os dentes, seguiu até o campo de pouso para preparar-se para o seu voo de tiro. Linda estava excitada.
Sabia o que estava para acontecer. Às vezes, suas 4 asas davam uns tiques de segundos, provocando grande zumbido. Mirava seus 60.000 olhos em Anaíta. Era pura paixão. Anaíta, ao seu lado, conferia seus arcos e flechas. Pensou em colocar somente 5 flechas no cesto, que ia preso às suas costas. Mudou de ideia. Colocou 10. Vai que uma lhe escape da mão. O vizir estava se aproximando. Lindas uniu suas asas, chamando a atenção de Anaíta. Salve, rainha Anaíta! Salve, vizir! Vossa Majestade, hoje a senhora tem uma grande oportunidade. Oportunidade? Quem sabe uma de suas flechas possa errar o alvo e vingar a morte do rei Marduk e a rainha Zuen-Ana. Anaíta não expressou emoção alguma. Seu rosto era puro gelo. Olhou profundamente nos olhos daquele desprezível ser. Se virou e se dirigiu para o lado de Linda. O vizir estava voltando para a praça. Queria assistir de camarote a flecha que atravessaria a cabeça daquele usurpador. Os buncas estavam perdendo posições rapidamente. Os Mabute estavam em vantagem e os terraques tinham dificuldade em dominar aqueles bichos estranhos. Chamaram Anaíta, devia se preparar. Linda unia suas asas, nervosa. Num toque de calcanhar, a libélula subiu na vertical e ficou parada a certa altura. Anaíta pensava e Linda captava tudo. Seus 60.000 olhos via em todas as direções. Percebia luzes ultravioletas ao redor das pessoas. O vizir e mais 2 generais próximos a ele brilhavam qual um buraco das maldições. No meio do povo havia mais alguns pontos, mais fracos. Todos eram inimigos. Mamed brilhava a luz dos reis justos, para com os seus, amoroso para sua amada rainha Anaíta, e terrível para com os inimigos. O sinal foi dado. Linda disparou. Um tiro reto e certeiro. Logo após a linha dos alvos, iniciou uma curva fechada, em frente aos alvos. Repentinamente, a libélula girou, voando de lado, deixando os alvos de frente para Anaíta. Tudo foi muito rápido, questão de segundos. A primeira flecha cravou no centro do alvo, a segunda item, a terceira e quarta também. Linda viu a aproximação do vizir pelas costas de Mamed. Portava um punhal curvado dentro da manga do traje. A conexão entre a rainha e libélula fez com que Anaíta visse dentro de sua cabeça a cena. Num 10º segundo, Linda inverteu em 180 graus. Anaíta esticou o arco. Mamed percebeu o movimento. Abriu os braços fazendo uma cruz, esperando o tiro mortal. A flecha passou lustrando sua coroa real e acertou o meio da garganta do vizir. Passou pela frente e saiu na nuca. Cravou no encosto da cadeira. O vizir caiu de costas, tentando segurar o sangue que jorrava aos borbotões. 2 generais levantaram de sopetão e tentaram uma fuga desesperada. 2 novas flechas viajaram em direção dos traidores. Um recebeu a flecha na cabeça, logo acima da orelha. A ponta apareceu sobre a outra orelha. O outro, a flecha passou rente aos seus olhos e explodiu o nariz. 2 mortos e 1 estropiado. Os milhares de olhos de Linda transmitiram instantaneamente a posição dos outros conspiradores. Kaged olhou para Anaíta, inicialmente pego de surpresa, para em seguida entender a situação. Ela apontava para os novos alvos. Ordens aos gritos foram ouvidos pelos rádios e vários rapazes surgiram de seus esconderijos. Linda pousou no meio da praça. Anaíta correu. Subiu os degraus de 2 em 2 e se jogou nos braços de Mamed. O piso do proscênio estava todo manchado de sangue. Os rapazes de Kaged trouxeram vários buncas manietados e os jogaram no chão empoeirado.
Mamed e Anaíta estavam abraçados na beira do proscênio, observando o amontoado de traidores. Alguma coisa iria mudar.